Oi, gente, meu nome é Júlia, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho... A câmera está balançando. Para, querida. Fica quietinha. Acho que tá bom agora. Eu vim falar um pouco sobre a minha história tendo uma trombose venosa profunda, bem grave, aos 21 anos. Tudo começou com o dia que eu tava voltando do meu primeiro dia de estágio, né? Que eu tranquei o curso, no caso, técnico em enfermagem. E na hora que eu tava descendo do ônibus, eu senti uma dor muito forte nas costas e eu achei que era uma crise de ciático. Só que vai passando os dias e aquela dor foi aumentando. E aí eu fui no pronto-socorro, eu fiz uma injeção pra dor e não adiantou, a dor só foi aumentando. Até que de noite, quando eu fui botar uma pijama, eu percebi que a minha perna estava roxa e começando a ficar inchada. Aí uma amiga da família que estava aqui em casa falou assim, será que isso não é trombose? E aí a gente já ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? E aí a gente esperou, tá, porque era de noite, aí a gente falou assim, tá, hoje aqui não tem aonde ir, até porque minha cidade é muito pequena, ela não tem muitos recursos. E a gente falou assim, tá, então vamos esperar e amanhã de manhã a gente vai na cidade vizinha, num pronto atendimento, para ver o que estava acontecendo. No outro dia, quando eu acordei, eu não conseguia nem caminhar. A dor era tanta que eu não conseguia caminhar, minha perna estava super, super inchada, roxa, tipo assim, sabe? Tipo, assim, roxa assim, tava muito roxa. Aí a gente chegou lá, e a médica que me atendeu, eu entrei dentro do consultório e ela me olhou e falou assim, meu Deus, tu tá tendo uma trombose. E aí ela falou assim, não, a gente precisa fazer um eco, né, para ver a extensão da tua trombose. E vamos te baixar, vamos te internar aqui para ficar cuidando, vendo isso, por causa que, para quem não sabe, trombose, se desloca um coágulo, ela pode causar embolia pulmonar, o que é bem sério. Aí começou a saga pra gente achar uma clínica que fizesse uma ecografia. Isso era quinta-feira, e aí todas as clínicas que a gente ligava falava que o médico já tinha ido embora e que só estaria disponível para fazer segunda-feira. E eu não podia esperar, porque, tipo, era questão ali de realmente de vida ou morte. Aí até que numa clínica, onde a minha mãe, se eu não me engano, tinha sido colega de aula do dono da clínica, conseguiu me encaixar. Aí a gente chegou lá para fazer o eco. E coincidiu que eu tava com muita, muita dor. E eu não tinha comido nada, tipo, desde de manhã. E isso já devia ser umas 3, 4 horas da tarde. E com certeza a minha glicemia baixou e junto com a dor eu acabei desmaiando. E aí todo mundo achou que eu tava tendo já uma embolia pulmonar. Então foi aquela correria, eu dei um susto em todo mundo. Tipo, realmente dei um susto em todo mundo. Aí eles me botaram lá na maquinha, né? Me fizeram o eco e descobriram que eu tava com trombos em toda a extensão da minha perna. Tipo, desde a virilha até lá o tornozelo. Que eu tinha trombo por tudo que é lugar. Aí a gente pegou o exame e voltou lá para o pronto atendimento para dar entrada para mim baixar no hospital. Mas quando a gente chegou lá, já tinha trocado turno de médicos e tava outro médico. E esse médico olhou meu exame e não quis me internar. Ele simplesmente falou assim, não, vamos dar para ela um anticoagulante e vamos mandar para casa. E aí, como a outra médica já tinha dito pra gente que era muito grave, que eu realmente precisava ser internada, minha família entrou naquela coisa, tipo, não vamos achar um vascular, que é o médico especialista que trata desse tipo de coisa, e vamos pedir a opinião dele. Quando eles falaram isso, o médico que estava de plantão ficou muito bravo, porque estavam passando em cima das ordens dele, sabe? Mas a gente, naquela função, meu tio, minha mãe, minha avó, todo mundo tentando ligar para achar um médico, eles ligaram para um, e coincidiu que esse médico estava saindo do hospital, que era o pronto atendimento que eu tava era atrás desse hospital. E aí ele falou assim, não, eu passo aí então. Aí ele passou lá, viu meu exame e falou assim, não, ela precisa ser internada agora. Ele olhou pra mim e falou bem sério assim, se tu esperasse mais um dia, menina, tu ia morrer. Aí, tá. Aí aquilo devia ser umas 7 horas da noite, quando ele falou isso, e aí ele pediu pra esse médico encaminhar as papeladas
pra mim internar, que no caso deveria ser o médico de plantão, mas que lá no hospital ele cuidaria do meu caso. Isso devia ser umas 7 horas, já era 11 horas da noite e nada de virem me chamar pra mim subir pra ir pra internar, né? E aí a gente tava, tipo, começando a ficar preocupada, porque já era quase 11 horas, tipo, 11 e pouca da noite. E eu tava com muita dor, tipo, muita dor mesmo. Eu já tava fazendo meu segundo litro, tipo, de soro com remédio pra ver se melhorava a dor, porque tava muito, muito forte. E aí meu tio falou assim, não, eu vou lá em cima então, no hospital, ver se vai demorar muito ainda pra chamarem ela. Quando ele foi lá no hospital, falaram que não, que tipo, eles não tinham nem recebido minha papelada pra mim ser encaminhada pra internar. Aí o enfermeiro-chefe que foi lá me ver pra ver como é que eu tava, ver que eu tava com dor, tipo, na questão de medicamentos e tal. Ele olhou pra mim e perguntou assim, por que tu ainda tá aqui? E aí eu falei assim, não sei. E aí ele falou assim, tá, então eu já sei por que é. Esse médico, por birra, porque a gente não tinha ouvido, né, a opinião dele, ele acabou não encaminhando minha papelada. Tipo, ele me deixou lá quarando com dor. Aí esse enfermeiro foi lá, levou a papelada, pediu pra ele assinar. Ele assinou e aí mandou pra lá. E aí foi questão, tipo, de minutos, tipo, acho que nem uma hora. E aí eu fui internada. No hospital eu fazia heparina, enoxaparina, que é um anticoagulante e ele é injetado na barriga, porque ele é subcutâneo. E aí eu fazia 2 vezes por dia e eu tinha que ficar, tipo, assim, sabe? Nessa posição, com as pernas pra cima, pra meu sangue poder, tipo, poder fluir pela minha perna. Lá no hospital eu fiquei, acho que 10 dias, eu não lembro direito, mas foi mais ou menos isso. Aí eu voltei pra casa, né? Eu comecei a tomar anticoagulante, a usar meia... eu não tenho aqui uma pra mostrar pra vocês. Mas meia de compressão, né? Eu tenho que usar todos os dias, até hoje eu uso. E aí, tipo, foi passando os meses, aí eu fui melhorando, né? E até que um dia a gente falou que a gente, não, era verão, tava calor, a gente foi na praia, né? E aí minha mãe, ela tava em outra cidade, numa casa de praia, e aí a gente foi, a gente chegou lá, era de noite, aí, claro, a gente foi dormir, e aí quando a gente acordou no outro dia de manhã pra ir pra praia, eu olhei pra minha perna, a minha outra perna, no caso eu tive a trombose na esquerda, eu olhei pra minha direita e minha direita tava roxa. E aí, tipo, já começou aquele desespero da minha avó, da minha mãe, meu Deus do céu, a Julia tá tendo trombose. Aí a gente não conseguiu consulta com o meu médico vascular, que me tratou no hospital, mas aí a gente conseguiu consulta com outro médico vascular. Aí no outro dia a gente voltou lá pra cidade, pra onde tinha ficado internada e tudo. E aí consultei, aí ele fez um eco nas minhas 2 pernas, ele viu que não, que nessa perna direita eu não estava tendo uma trombose, que era realmente deveria ser alguma coisa tipo de má circulação e tal, também por causa do calor. E aí eu contei toda a minha história pra ele e tal, e ele falou sobre a síndrome de May-Turner. Era uma síndrome que tipo a gente nem sabia o que era. E aí ele falou que pela minha descrição, né, que eu poderia estar com essa, que eu poderia ter essa síndrome. Ou seja, essa síndrome é uma malformação genética onde a artéria, ela comprime a veia, né? Essa veia que a gente tem a mais importante, que também no caso é a mesma femoral que da perna, ele comprime contra a coluna. Ou seja, tipo, se a veia deveria ser desse tamanho, assim, e ter esse tamanho de fluxo, a veia fica comprimida. E em alguns casos, tipo assim, fica só com uma fileirinha, sabe, de sangue podendo passar ali. Aí ele falou assim, não, que primeiro ele pediu exames genéticos para ver se não tem trombofilia. Que trombofilia também, no caso, é uma doença genética, é onde, tipo, cromossomos nossos são alterados e fazem nosso sangue coagular muito mais rápido que o sangue de pessoas normais. Aí ele pediu meus primeiros exames de sangue. E aí, nesse exame veio sim alterado, mostrou que eu tenho uma trombofilia, não muito grave, mas eu tenho. E aí, quando eu voltei lá, ele falou que não, que eu realmente tinha trombofilia. Então, e eu falei, né, tá, e a gente vai investigar essa May-Turner e tal. E ele disse sim. Aí eu fiz, né, como é que é? A tomografia, pra ver se eu tinha síndrome de May-Turner. E eu tenho.
né? Porque como a minha mãe diz, né? Se for fazer uma trombose, então vamos fazer uma trombose de respeito com tudo que tem direito. Então, aí ele tava falando, o meu médico disse que então existe 3 coisas, né? Que são as coisas que são as principais que causam trombose. Uso de anticoncepcional, trombofilia e síndrome de May-Turner. No caso, eu tinha essas 3 coisas, ou seja, era só questão de tempo para mim ter uma trombose. Aí, né, agora eu voltei há pouco tempo, né, semana passada eu voltei lá e eu irei, né, fazer uma cirurgia para entre parênteses, né, reverter essa síndrome de May-Turner, né, recanalizar a veia, né, para poder passar o sangue ali. Mas antes, agora eu vou ter que fazer outros exames de sangue para ver se eu não tenho, tipo, outros agravantes e tal. E aí eu terei que fazer essa cirurgia. Essa cirurgia é mais ou menos, tipo, passar um stent, que é tipo uma molinha, né, dentro do meu vaso, para poder fazer com que ele abra e possa correr o sangue ali. E eu, tipo, meio que sou obrigada a fazer essa cirurgia, porque se eu não fizer essa cirurgia, tipo, a minha perna nunca vai melhorar, porque nunca vai ter fluxo de sangue ali, e aí vai continuar criando trombos. E agora eu tô esperando que daqui a 15 dias eu tenho que fazer os exames. E aí eu tenho que fazer esses exames de sangue, eu tenho que fazer outro eco para ver como é que tá os trombos dessa minha perna, se já estão recanalizando. E voltar no meu médico para marcar a cirurgia. Aí se vocês quiserem, eu posso fazer tipo um vlog de quando eu for fazer cirurgia, contando aqui como é que vai ser a minha experiência. Não sei se vocês querem. Eu estou um pouco nervosa, com certeza, porque eu já fiz uma cirurgia há muito tempo atrás, mas foi de um cisto planidal, era uma coisa bem simples. Essa cirurgia também, o médico disse que é algo bem simples, mas assim, tipo, dá um medinho, né, porque, tipo, é uma cirurgia. Mas com certeza vai ficar tudo bem. E eu quis compartilhar essa minha história por causa que eu andei procurando no YouTube pessoas falando sobre essa síndrome de May-Turner e eu vi poucos vídeos sobre isso. Então eu quis compartilhar a minha história para mostrar que tem, entre aspas, né, uma cura para isso. Tem como a gente se adaptar e levar uma vida normal, mesmo tendo essas doenças, que no caso é trombofilia e síndrome de May-Turner. E para compartilhar um pouco da minha história e mostrar que, tipo, se você tem, você não é a única, né? Mesmo que não é muito falado sobre isso. E também por causa que tem muitas pessoas que têm os sintomas, tipo, durante a vida inteira e nunca sabem o que é, tipo, acabam nunca descobrindo o que é. Então eu quis compartilhar a minha história. E foi isso. E é isso. Então tá, espero que vocês gostem do vídeo, gostem de saber um pouquinho mais da minha história. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, dê seu joinha. E é isso, beijo!